A ameaça. Nada é mais ameaçador, mas simultaneamente atraente para uma mulher do que um homem que está ciente de seu próprio valor para as mulheres. Meu uso da palavra ameaça aqui não implica malícia. Tenho certeza de que associações mais simplistas com violência ou conflito são naturais, mas uma ameaça é um desafio. Como alguém lida com isso é o que está em questão. Como eu disse em Wait for It, a estratégia sexual das mulheres é muito esquizofrênica. Idealmente as mulheres querem um homem que as outras mulheres querem foder, mas para avaliar seu valor de mercado sexual para outras mulheres, ele tem que ter opções exercíveis para ela competir contra, ou pelo menos demonstrar provas sociais indiretas neste sentido. Então, ela precisa limitar as opções dele, e, ao mesmo tempo, determinar que ele tem essas opções. Esse conflito interno entre a necessidade de segurança e provisionamento, e a necessidade de formigamentos que só a empolgação, o drama e a dominância alfa podem estimular, é a raiz fundamental dos cheat tests das mulheres. Da teoria dos pratos vi. Essencialmente, um cheat test é usado pelas mulheres para determinar um ou uma combinação desses fatores. A confiança, em primeiro lugar e acima de tudo. B. Opções. Esse cara é realmente para mim porque eu sou especial, ou sou a única opção que ele tem. C. Segurança. Esse cara é capaz de me fornecer segurança a longo prazo. Os cheat tests das mulheres são um mecanismo de sobrevivência evoluído física e psicologicamente, pré-programado no cérebro. As mulheres testam os homens de forma tão autônoma e subconsciente quanto os homens fazem quando olham para os peitos grandes de uma mulher. Elas não conseguem evitá-lo, e, muitas vezes, assim como os homens que olham para um belo par de seios, ou para um belo rabo, mesmo quando estão conscientes disso, ainda o fazem. Os homens querem verificar a disponibilidade sexual no mesmo grau em que as mulheres querem verificar uma dominância, confiança masculinas. Para uma mulher, encontrar um homem com uma consciência saudável de seu próprio valor para as mulheres constitui uma ameaça. Aqui está um homem por quem as mulheres vão demonstrar a sua atenção, e ele sabe disso. Essa é a afronta mais básica ao imperativo feminino, ser desplugado, de alto valor de mercado sexual e obter um senso de confiança por estar consciente disso. Portanto, a fim de promover e concretizar sua própria estratégia sexual, sua autoconfiança deve ser desafiada com insegurança, porque se tal homem usasse esse conhecimento para seu próprio benefício, ele não a selecionaria de um grupo de melhores prospectos. Assim, de várias maneiras, consciente e subconscientemente, ela deve perguntar a ele: você tem certeza de si mesmo? Você acha que é tão bom? Talvez você seja apenas egoísta. Não tente o destino. Neste exemplo, podemos ver o conflito inerente à estratégia sexual das mulheres. Ela quer o domínio alfa de um homem confiante, mas não tão confiante de que pode exercer suas opções com outras mulheres o suficiente para fazer uma estimativa precisa de seu próprio VMS. A ambiguidade na avaliação dos homens sobre o verdadeiro valor de mercado sexual de uma mulher é a principal ferramenta do imperativo feminino. As mesmas características que lhe dão confiança e reconhecimento de valor são exatamente as mesmas coisas com as quais as mulheres querem se associar. Até mesmo a esposa mais controladora e dominadora ainda quer dizer às suas amigas que o CFP com quem ela se casou é um homem de verdade, e, mesmo depois de repreendê-lo em particular, o defenderá como tal, porque qualquer coisa menos do que isso é uma reflexão sobre sua própria autoimagem. Ela quer estar com um homem que os outros homens querem ser, e outras mulheres querem foder, porque isso confirma para ela que ela é de um valor igual ou superior para atrair e ser associada a um tal homem. As mulheres não querem um homem que traia, mas elas amam um homem que poderia trair se quisesse. Essa é a ameaça e a atração. As mulheres querem um homem que tenha confiança em seu próprio valor.
Isso é sexy, mas quanto mais ele percebe isso, maior a ansiedade de que ela seja abandonada quando ele entender melhor suas opções. Assim torna-se necessário desenvolver convenções sociais padronizadas em todo o gênero feminino que limitem o reconhecimento pleno do valor próprio masculino. Assim, a masculinidade é ridicularizada, os homens se caracterizam como escravos de sua sexualidade e a masculinidade se torna dúbia em virtude de si mesma. Em um sentido global, o imperativo feminino baseia-se na mesma ambiguidade que as mulheres empregam individualmente para confundir os esforços dos homens para avaliar seu próprio VMS real. Por meio de convenções sociais, o imperativo feminino obriga-o psicologicamente a duvidar de seu próprio VMS, e as mulheres se tornam as árbitras e definidoras de acordo com sua própria estratégia sexual. Corrida para a consciência. Por causa da janela relativamente curta das mulheres de um pico de viabilidade sexual, é imperativo que os homens desconheçam seu VMS mais lento, mas progressivamente crescente, pelo maior tempo possível, para que elas atinjam a orientação principal da hipergamia feminina, concretizar as melhores opções genéticas e as melhores opções de provisionamento que ela tem a capacidade de atrair nessa janela de pico. Se os homens se conscientizarem de seu VMS antes que uma mulher consiga consolidar suas opções com compromisso monogâmico, sua estratégia sexual será derrotada. O erro, e a réplica binária, é pensar que essa necessidade de invenções foi inventada como uma conspiração da grande irmandade feminina. Isso apenas prova uma ignorância das construções sociais. Para que uma convenção social seja tal, ela necessita ser repetida pela sociedade sem uma concepção formal, o que significa que aprendemos o artifício quando o vemos, o internalizamos, e o repetimos nós mesmos, sem sequer estarmos conscientes disso. Os melhores dispositivos sociais são discretos e raramente questionados porque foram aprendidos sem terem sido formalmente ensinados. É por isso que acho que encorajar os homens a não se incomodarem em tentarem entender as mulheres é, em si, uma convenção social. Não olhe para aquele homem atrás da cortina, apenas aceite-o pelo que ele é, aproveite o show, é melhor para você dessa forma, disse o poderoso Oz. Esta é a ameaça que o jogo representa ao imperativo feminino. Avaliações objetivas amplamente compartilhadas do VMS masculino e como ela se desenvolve são a antítese da estratégia sexual feminina. O maior medo das mulheres é que elas possam se tornar as selecionadas, ao invés de as seletoras.